Graças a Deus. Aleluia. Estou imensamente feliz de estar aqui mais uma noite com vocês. Eu creio que andar com Jesus é a possibilidade de uma vida espetacular. É desafiador, porque se tem uma coisa que Jesus não nos permite, é ficar nos níveis rasos. Deus sempre quer nos levar para níveis mais elevados. Diga comigo, Deus está me levando a níveis mais elevados. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu vou ler somente um pedaço do versículo 35. Erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Eu vou ler de novo e você se empolga, porque esse versículo é um versículo poderoso. É uma palavra-chave, é rema para a sua vida esta noite. Vamos lá? Erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aleluia. Aplauda o Senhor e se assente. Aleluia. Eu estou muito animado essa noite para liberar algo do céu sobre a sua vida. Eu creio que Deus tem algo para habilitar no reino do Espírito sobre a sua vida essa noite. Algumas chaves na sua vida vão ser acionadas para que você prospere, para que você cresça, para que você frutifique em nome de Jesus. Essa palavra, quando Jesus está com os discípulos, e eu não vou falar sobre o contexto, mas ele fala num contexto do encontro que ele teve com a mulher samaritana, e ele libera a respeito de colheita. Colheita, sempre que nós falamos sobre colheita, é muito empolgante. Sempre que alguém fala de colheita, é porque a gente já conecta aquilo com vitória, é ou não é? Então, quando nós falamos assim, Deus vai te dar uma grande colheita, aí nosso coração se alegra, nós ficamos felizes, porque nós já entendemos que nós vamos ter uma grande vitória, nós vamos receber algo especial do céu. Você concorda com isso? Eu creio que a maioria de nós, talvez por não termos um contexto de fazenda, né? Talvez a gente não entenda muito bem o que seja uma colheita. Então nós estamos falando sobre crise, sobre um terreno fértil para milagres, e hoje eu quero selar essa série com vocês, para que vocês entrem num nível de entendimento mais profundo, de como Deus vai levar vocês a vitórias grandiosas. Sempre que alguém fala para mim sobre colheita, eu tinha a ideia de que a partir daquilo, se Deus liberou uma palavra dessa, a partir dessa estação eu poderia descansar, porque eu estaria debaixo de grandes provisões. Mas colheita, se eu vou fazer uma colheita, quer dizer que o meu trabalho não acabou. Por mais raso que você seja no entendimento de fazenda, de plantações, você bem entende que um trabalho existe dentro de uma colheita. Uma colheita demanda trabalho. Diga comigo, colheita demanda trabalho. É ou não é? Ou o ceifeiro vai lá, espalha a semente do milho, e depois ele se senta e a espiga pula no colo dele. É assim? Ele precisa ir colher, e a colheita demanda um esforço. Diga comigo,
eu estou entrando para uma colheita, mas ainda assim vou ter que trabalhar. Envolve serviço, envolve esforço, envolve renúncia, envolve acordar cedo, pular de manhã, fazer esforços, comer pão de dores. Mas nós precisamos fazer isso debaixo de um entendimento. Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus está falando com aqueles discípulos, está dizendo: erguei os olhos. E eu me lembro bem, eu ainda menino, tive um contato muito perto com isso. A gente trabalhava em sítio, em roça. E a gente colhia algodão, colhia feijão, mas as plantas geralmente elas são rasteiras, elas estão próximo da altura dos joelhos, um pouco mais altas. Algumas plantações específicas são maiores, mas no máximo você vai olhar reto na sua posição para você ver a colheita. Pelo que Jesus está dizendo, erguei os vossos olhos, e me parece que Ele está falando de coisas que não são da terra. Porque no mínimo, se fosse da terra, Ele ia dizer: olha, fixe seus olhos na direção do plantio. Olha para baixo e vê que as sementes já germinaram, já cresceu a árvore, já deu as flores e os frutos estão nascendo. Mas agora Jesus está dizendo para eles: olha para cima, erga os olhos, erga os olhos. Vocês vão entrar em uma colheita, vai ter alguns trabalhos que vocês vão ter que fazer, mas erga os olhos para que vocês enxerguem isso. Eu quero crer que Jesus está convidando as pessoas a entrar num nível de revelação, a entrar num nível de entendimento, porque tudo que Deus faz, Ele faz nas regiões celestiais. Tudo que Deus dá, Ele dá nas regiões celestiais. Tudo que Deus opera, Ele opera a partir do trono dEle. Tudo que Ele decreta a partir do trono dEle. Tudo que Ele libera a partir dos céus. E se o Senhor está dizendo para nós esta noite, erguer os nossos olhos, é porque do trono dele vai sair a estratégia para uma grande colheita. Aleluia! O nosso problema é que nós estamos viciados. Nós estamos com nossos depósitos, o nosso olhar fixo, a nossa atenção, as nossas expectativas estão na terra. Estamos cogitando sobre coisas da terra. Estamos esperando reconhecimentos da terra. Esperamos que pessoas nos reconheçam. Esperamos que pessoas nos recompensem. Esperamos que os nossos esforços nos levem em alguns lugares. Aí será em vão levantar cedo, trabalhar, comer pão de dores. Porque se o Senhor, diga comigo, se o Senhor não governar o meu plantio, certamente a minha colheita não será próspera. Mas você não foi chamado para isso. Nós precisamos ter uma divina revelação do que nós vamos fazer. Então Jesus está dizendo assim, no verso 35, não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Então eu quero usar esse versículo como uma alegoria, porque nós temos uma cultura de que no final do ano a gente vai desfrutar das nossas
plantações e do nosso trabalho. Então eu estou entrando em setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses para você desfrutar de uma colheita que você plantou o ano todo. Então você tem 4 meses para você chegar no final do ano e fazer um balanço se aquilo que você fez até agora e o que você vai fazer nos mais próximos meses valeu a pena ou não. Foi mais um ano perdido ou não? O que eu fiz com 2017, você vai se responder a isso daqui 4 meses. Daqui 4 meses você vai ter um ajuste de conta com você mesmo. E você vai ver resultados ou não. Talvez você já está preocupado, poxa, o ano já está acabando. Eu empreguei tanta força, eu fiz tantas coisas, parece que não fluiu, parece que eu não fui para frente, parece que nada do que eu queria fazer aconteceu. Eu projetei tantas coisas, eu fui atrás de tantas coisas, mas não fluiu, não vieram as respostas que eu esperava. Seja ela ministerial, seja ela financeira, seja ela nos sentimentos. Talvez você chegou aqui essa noite um pouco frustrado, um espírito cansado, um espírito frustrado. Daqui a pouco eu vou ter um monte de dívidas para pagar no final do ano. Se você tem empresa, você fala, vou ter que pagar funcionários, eu vou ter que cuidar de 13º, eu vou ter que dar um peru de Natal para os meus funcionários. E eu plantei tanto e os resultados não vieram. Hoje o Espírito Santo tem uma palavra para você, e eu creio que é uma palavra profética. Levanta os seus olhos e você vai ver que tem um campo branco para a colheita. Você vai colher sim. Você vai colher sim. Deus tem uma colheita poderosa sobre a sua vida. Deus tem resultados espetaculares para você ainda este ano. Deus pode visitar as suas finanças ainda este ano. Deus é um Deus poderoso para pegar as suas lágrimas, para pegar o seu trabalho e te dar a justa recompensa. Que tal você começar a contar essa noite com o sobrenatural de Deus? Que tal essa noite você encarar o fato de que você confiou em A, você confiou em B, você esperou respostas de A, você esperou respostas de outras pessoas? Você esperou que alguém te recompensasse? Mas se tem uma coisa que eu vim fazer aqui essa noite, é te dizer que o Espírito Santo tem uma colheita poderosa para você ainda este ano. Se eu fosse você, falava, essa palavra é para mim. É comigo. É eu que vou colher. Sou eu quem vou colher. Aleluia. Erga os olhos. Bate aí no seu irmão, fala, erga os olhos. Olha para cima. Talvez hoje você passou o dia inteiro rodeando em volta da montanha, dando voltas e voltas no seu problema, com espírito amargurado, com espírito de derrota. Talvez o inimigo lançou setas no seu coração de incredulidade, de falta de fé, desacreditando de pessoas, desacreditando de ministério, desacreditando dos seus líderes, desacreditando da sua família. Uma desesperança, eu quero repreender nesta noite, no nome de Jesus, em nome de Jesus, todo espírito de desesperança, todo espírito de fracasso, de derrota, de cansaço, em nome de Jesus, vai sair agora da sua vida.
Receba hoje um espírito alegre. Receba hoje um espírito renovado. Receba esta noite, no nome de Jesus, força, ânimo, coragem, para que você se levante essa noite para batalhar aquilo que Deus vai te dar como estratégia. Sabe por quê? Porque se você olhar para o trono, se você olhar para cima, você vai ver os campos, mas você vai ver a estratégia. E se você tiver com seu espírito amargurado, com esse derrotismo, com esse negativismo, você não vai conseguir executar o que Deus vai te dar como palavra profética. Você não vai conseguir fazer aquilo que o Espírito Santo vai te dar como estratégia. Mas hoje, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida um bálsamo, um óleo precioso, de refrigério, de alegria, de fé, fé inabalável, fé audaciosa, fé que você vai mover as montanhas e uma grande colheita a sua casa vai comer. Eu creio nisso, aleluia. Então você precisa olhar para essa crise que você está enfrentando e dizer: eu estou exatamente onde eu deveria estar para que um grande milagre se concretize na minha vida. Diga comigo: Deus me colocou no cenário ideal para que eu prove uma provisão profunda. No seu maior momento de escassez, é o momento em que você vai provar a maior provisão de Deus. Aleluia! Mas sabe o que você precisa fazer? Subir para as regiões celestiais. Subir para as regiões celestiais. E sabe como que se sobe para as regiões celestiais? Como é que se sobe? Quem mais pode liberar essa palavra profética comigo essa noite? Como é que eu vou subir para as regiões celestiais? Então você sabe como que faz. Então você já sabe como é que faz para subir para as regiões celestiais. Sabe qual que é o nosso problema? Eu encontro pessoas quase todos os dias reclamando da vida. Eu tenho que lidar e aconselhar e cuidar de pessoas que diariamente estão reclamando que a colheita não veio, que os resultados não chegaram, que estão decepcionados, que estão cansados. E sabe qual que é a minha pergunta? A primeira pergunta. Porque essa pergunta vai definir o diagnóstico. Me fale sobre a sua vida de oração. Então eu quero ter colheitas grandiosas. Eu quero ter resultados espetaculares. Eu quero ter uma vida plena, a vida que Jesus prometeu, a vida abundante que a palavra de Deus me prometeu. Mas eu não tenho compromisso com oração. Eu não estou comprometido seriamente com uma vida de oração. Então eu faço essa pergunta. Me fale sobre a sua vida de oração. Sabe o que é, pastor? Eu sou muito ocupado. A minha vida é muito corrida. Eu não tenho muito tempo, então eu coloco um louvor no carro. Então eu vou para a faculdade, eu volto, e eu durmo, e eu faço, e eu aconteço. Vamos lá, vamos ser coerentes. Vamos desenvolver uma fé inteligente. Onde é que nós achamos que nós vamos chegar sem desenvolver uma vida de oração? Que tipo de vida espetacular que achamos que vamos ter sem ter uma vida de compromisso com oração e palavra de Deus? Ou nós vamos desenvolver isso seriamente, ou nós vamos nos ocupar com a palavra e com a oração, ou não vamos chegar em lugar algum. Precisamos regar os nossos sonhos com a palavra e com a oração.
Precisamos fertilizar as nossas sementes. Nós estamos lançando sementes, nós estamos trabalhando, mas esquecemos de fazer isso no reino do Espírito, de regar isso com palavra, com oração. Onde você acha que você vai chegar sem uma vida de oração? Aquilo que você não vencer na oração, você não vence mais em lugar algum. Repete isso para você. Aquilo que eu não vencer na oração, eu não venço mais em lugar algum. Aquilo que você não gerar na oração, você não vai gerar em lugar algum. É por isso que encontro pessoas com ideias e ideias, e elas se empolgam e contam projetos grandiosos, mas elas não têm a capacidade de orar e levar aquilo para a sala de oração e gerar com o Espírito Santo. E perdem tempo, e investem tempo, investem conversas, e fazem reuniões, e se reúnem com um, se reúnem com outro, e conversam, estudam, e fazem projetos, fazem planilhas. Mas não flui. Os resultados não chegam. Em Jeremias tem uma palavra que eu tenho muito temor. O meu povo cometeu um grande pecado. 2 pecados. A mim me deixaram e abandonaram as fontes de água viva e cavaram cisternas rotas que não podem reter água. Ora, eu vou deixar isso muito claro para você essa noite. Sabe quando é que você faz isso? Quando você se levanta pela manhã e começa o seu dia sem consultar o Senhor sobre o seu dia. E não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para a oração. A mim me abandonaram. Eu levantei, fui andar, fui conversar com pessoas, tomei decisões, assinei papéis, entrei em lugares, entrei em relacionamentos. A mim me abandonaram. Depois chega todo quebrado, toda quebrada, aos pedaços, diante do Senhor. Senhor, abençoa os meus negócios, abençoa os meus projetos. Espera aí, filho, eu vou te ensinar uma coisa. Sabe, antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse formado, eu desenhei o projeto da sua vida. E nesse projeto, eu escrevi todos os seus dias. E pelo que me consta, você não precisa ficar procurando coisas para que eu abençoe, porque tudo que eu fiz e projetei no céu já é abençoado. Porque o que nasce no céu é glorioso. Entende? Então este é o tempo de você parar com seus projetos. Fala, Deus, eu tenho 4 meses para dar resultados poderosos. Então não é mais a minha vontade, é a sua. Não é isso que a palavra de Deus diz? Salmo 139, antes da fundação do mundo, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele já conhecia tudo sobre você. E depois Efésios diz que Ele nos abençoou com toda, diga comigo, toda. Não são algumas, são todas a sorte de bênçãos nas regiões celestiais por Cristo Jesus.
você já é abençoado. A unção da multiplicação já está em você. Você não precisa fazer campanha para ser abençoado. Sabe o que você precisa? Subir para as regiões celestiais. Subir em oração. Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você gasta com oração? Gasta não, você ganha com oração. Vamos lá, vamos ser práticos. O quanto você está comprometido com uma vida sobrenatural e uma vida abundante. É o quanto você ora. O quanto você ora vai definir o quanto você está comprometido com uma grande colheita. Sabe o que Martinho Lutero disse? Eu estou ocupado demais para não orar pelo menos 2 horas por dia. O cara estava envolvido numa revolução. Ele ia mudar o sistema da religião toda. Ele ia mexer com coisas grandes, sofrer perseguições, movimentar pessoas, família, igreja, ministério. Aí você, com a sua meia dúzia de compromisso, fala que está muito ocupado para não orar. Se você chegar no maior empresário da Coreia, onde temos a maior expressão de igreja na Coreia, você chega lá, o maior empresário daquela nação, se você bater meio-dia na porta do escritório, a secretária dele vai falar assim, ele não pode te atender, porque nesse horário ele está fazendo uma reunião com o Espírito Santo. Mas e aí? E Jesus? Jesus precisava de orar? Precisava de orar, Jesus? Então você olha para a vida de Jesus, você imagina que Jesus levantava cedo e já ia correndo para a rua para fazer milagres. E ficava até de madrugada fazendo milagres e cuidando de gente e fazendo milagres. Jesus subia para o monte e orava 12 horas. Ficava horas e horas com o Pai. E quando ele descia, a glória descia com ele. E tocava as pessoas. E as pessoas eram curadas. E ele rapidamente se retirava e voltava para a oração. Sabe o que os morávios falavam? Ninguém trabalhe até que alguém ore. A cultura dos morávios. Ninguém trabalhava até que alguém orasse. Dá para nós entendermos essa noite que se nós queremos ter resultados de uma colheita fértil, nós precisamos regar aquilo que estamos fazendo com oração e palavra. Fertilizar o nosso trabalho com oração e palavra. Precisamos nos despertar para uma vida de oração. Amém? Lembra de Moisés? Você começa a ler em Êxodo. A Bíblia fala que Moisés costumava. Diga comigo, Moisés costumava. Eu acho que interessante que costumava mostra que era um hábito. Costumava sair do meio do arraial e montar uma tenda lá no deserto para orar. E ele fazia isso costumeiramente.
Moisés costumava montar uma tenda do encontro. Quando é que nós vamos colocar dentro do nosso dia a dia o hábito de orar? Nós não oramos porque nós achamos que oração não é prioridade. Sempre está em segundo plano. Nós não temos na nossa agenda o horário específico da oração. A maioria de nós não entendemos ainda que se nós não colocarmos numa agenda o horário da oração e falar que esse horário eu tenho compromisso de falar com Deus, nós não vamos conseguir desenvolver uma vida de oração. Se você não se responsabilizar, se você não se impor ao peso da oração, se você não se impor ao encargo da oração, até que isso se torne um hábito, você nunca vai desenvolver uma vida de oração. E é por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite. Ele fala para você, filho, tem coisas grandiosas para você. Quantos aqui carregam promessas de Deus? Vamos lá. Está cheio de promessa de Deus. Deus falou que você vai crescer, que você vai avançar, que vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Então você precisa de orar. Os homens precisam de orar. As mulheres precisam de orar. Os adolescentes precisam de orar. A menos que você não queira nada na sua vida, mas se você quer vitória, se você quer uma vida próspera, se você quer uma vida espetacular, você precisa entender que sem oração você não vai ter isso. Olha, eu só quero ter uma calopsita. Tá bom, você vai ter que comprar uns grãozinhos lá de alpiste, é isso que fala? Não demanda tanto esforço. Mas se você quer ter uma família feliz, uma família próspera, um futuro glorioso, se você quer empreender coisas grandes para Deus, se você quer ter uma história sobrenatural, se você quer deixar um legado quando você partir daqui e você falar assim: Senhor, eu glorifiquei o teu nome aos homens que o Senhor me deu na terra, eu fiz coisas grandes para glorificar o seu nome. Sabe o que você precisa? Oração. Precisa ter um encargo de oração. A Bíblia diz que Moisés saía do meio do arraial, saía do meio da bagunça, saía do meio das pessoas, saía do meio das conversas, das necessidades. Imagina, ele era um prefeito de uma cidade de 3 milhões de pessoas. Basicamente isso que Moisés fazia. No meio do deserto, tanta necessidade, tanta escassez, tanta gente pedindo: olha, cuida disso, cuida daquilo, eu preciso disso, tem que resolver essa situação, tem que resolver essa outra situação. E Moisés, no meio daquela demanda toda, ele não costumava pedir para Josué orar por ele. Ele não costumava montar uma equipe de oração para interceder por ele enquanto ele resolvia os problemas. A Bíblia diz que ele deixava tudo isso e ele rompia com tudo isso e falava: eu preciso de orar. Então eu vou pegar as tralhas aqui, vou pegar essa tenda, vou pegar os varais da tenda, vou andar talvez alguns quilômetros, vou sair do meio do arraial e lá eu vou falar com Deus. Quais são os sacrifícios que você tem feito para ter uma vida de oração? Não, vamos lá. Que sacrifício você fez esse ano para ter uma vida de oração? Você está levando a sério a vida com Deus? Você está levando a sério a vida cristã? Ou você acha que dormindo e assistindo TV você vai progredir? Olha, mas Deus falou que vai fazer. Se você acredita no que Deus falou, então você vai se posicionar a partir de hoje, amém? Se você crê que você carrega algo glorioso e que você tem lugares grandes para chegar, então você precisa ter postura. Vamos lá, você precisa se levantar cedo. Acorde uma hora antes. Abra sua Bíblia.
Coloque-se na mesa. Fala: Deus, eu preciso orar, me ajuda a orar. Ore sobre orar. Fala que você não sabe orar. Fala que você tem preguiça de orar. Me ajuda, Espírito Santo, a orar. Mas quando for orar, faça orações grandiosas. Faça orações do tamanho de Deus. Não chegue com lástimas, com murmurações, com derrotismo. Chegue posicionado: Deus, eu tenho essa demanda, é verdade que eu estou diante de grandes desafios, mas eu tenho uma palavra aqui, que o Senhor falou, que diante de grandes desafios o Senhor estaria comigo, é aqui, está nos Salmos, está em Lucas, está na Bíblia toda, o Senhor tem promessas comigo, e aqui está a sua palavra, que se cumpra a sua palavra em mim. Precisamos orar a palavra, precisamos ter orações consistentes. Precisamos orar sobre todas as coisas. Precisamos parar de protelar orações. Aí você está no seu dia a dia e aparece uma necessidade: à noite eu vou orar sobre isso. Não, querido, ore agora. Qual é o problema? Aí o irmão liga: ó, irmão, não sei quem lá foi internado. Tá bom, à noite quando nós chegarmos na igreja eu vou orar sobre isso. Ore agora. Ore para ir na padaria. Ore para ir para o trabalho. Ore ao almoçar. Ore sempre. Ore mais. Ore. Pessoas de oração são pessoas imparáveis. Os homens que mais receberam de Deus foram homens que tiveram uma vida intensa de oração. Tinha um fluxo intenso entre os céus e a terra. Eles fizeram da sua vida a própria intercessão. Diga comigo: Moisés rompeu, eu também vou romper. Vou deixar o embaraço, as conversas, os problemas. Vou arrumar tempo para montar a minha tenda do encontro. Porque tinha a tenda da congregação. Lá era coletivo, todo mundo podia ir. Chegava na tenda. Mas a tenda do encontro era a tenda particular, que cada um poderia fazer. E a Bíblia diz que quem quisesse fazia isso. Mas sabe quem queria? Só quem queria? Só Moisés. Só ele queria. Aí ele ia para a oração. E a comunidade toda ficava olhando ele ir. Imagina só, irmãos, eram 3 milhões de habitantes lá no deserto. Imagina ele passando, a tenda debaixo do braço, os varais andando. Todo mundo na porta da sua tenda. Vai orar, Moisés? Vou orar. Ora por mim. Ora para Deus me dar uma promoção. Ora para o Senhor curar minha sogra. Ora por isso. Moisés vai indo. Qualquer um poderia ir. Mas sabe, eles tomaram uma decisão. Eles tomaram uma decisão. Deus queria falar com eles. Deus desejava ter conversa com eles. Mas sabe o que eles disseram? Fale o Senhor Deus a Moisés e não a nós, para que não morramos. Sabe o que ele está falando? Se Deus falar comigo, eu vou morrer, então fala com Moisés. Porque uma geração que ouve a Deus, ela tem que morrer. Uma igreja que ouve a Deus, ela precisa morrer. Uma pessoa que ouve a Deus precisa morrer. Porque quando você ouve Deus, os céus e a terra se alinham. Diga comigo, faz assim com a sua mão. Céus e terra se alinham. Isso, sim, as duas mãos. Sabe o que é?
Deus vem e revela a vontade dele para você. Tem jeito, depois que Deus fala a vontade dele, você não cumprir? Tem como? Aí se você orar, Deus vai te dar receita para amanhã. Aí você vai ter que levantar. E ao invés de fazer a sua vontade, você vai ter que fazer a vontade dele. Ao invés de você se doar ao seu prazer, você vai ter que fazer algo que seja louvor e que suba como cheiro suave diante dele. Você vai ter que morrer para o seu tempo. Agora é o meu tempo de descanso. Agora é o meu momento Netflix. E gasta tempo. E gasta tempo. Agora eu estou jogando. O homem tem um problema com oração, irmãos. Eu nunca fui numa igreja para saber que naquela igreja tinha o círculo de oração dos homens. Eu não sei quem falou que é a mulher que tem mais responsabilidade na oração. Porque o maior encargo está no homem. No mínimo ele deveria entender que se tem tanta responsabilidade sobre ele, ele deveria orar mais. Aí ele acha, ele não, né? Nós, vamos falar nós para os irmãos não me bater na saída. Aí nós achamos que nosso encargo é pagar as faturas, ter o danoninho para as crianças e o carro com a gasolina. Estou fazendo minha lição de casa, não me incomode que agora eu vou jogar o meu PlayStation. Você é sacerdote de uma casa. Você tem que liberar o destino dos seus filhos. Você tem um encargo espiritual tremendo. No mínimo, você deveria estar orando mais. Eu não entendo como pessoas que têm grandes propósitos gastam tanto tempo com entretenimento. Imagina o tempo que você gasta vendo Netflix, internet e outras coisas mais. Se você empregasse com coisas úteis. Uma boa mensagem, uma boa leitura da palavra, um bom devocional, ou até mesmo aprender algo útil para você. Aprender a fazer algo diferente. Aprender um tutorial diferente para você servir mais e melhor a sua casa, a sua família e a sua igreja. Que tal você aprender coisas que você não sabe ainda para servir melhor a sua comunidade? Vocês não sabiam que vocês iam apanhar hoje, né? Nós precisamos ter mais seriedade com a nossa vida cristã. Sabe por quê? Enquanto você está no Netflix, no videogame, na internet, os que oram estão montando sua tenda. Só que quando ele sai da tenda, a glória brilha no rosto deles. E aí você vai falando, por que Deus faz na vida dele e não faz na minha? Por que o mar se abre para ele e não se abre para mim? Por que o maná desce quando ele ora e não desce para mim? Dá para você entender? Que aqueles que entram na tenda do encontro, o rosto deles brilham, e quando eles decretam algo, se torna lei no reino do Espírito. Você libera uma palavra e aquilo se torna uma sentença. Sabe o que a Bíblia diz? Que o povo de Israel tinha os milagres, mas Moisés tinha os caminhos. Sabe o que isso quer dizer? Você pode provar de alguns milagres, mas se você desenvolver uma vida de oração,
Deus vai te dar os caminhos dos milagres. E quando Ele dá os caminhos do milagre, não é só para você ir, é para você conduzir uma geração para a porta do milagre. Deus não quer te dar somente uma colheita fértil essa noite, mas Deus quer fazer de você alguém que leva pessoas a uma vida de fertilidade, de crescimento, de produção. Aleluia. Vamos ficar em pé? Pedir o Ministério de Louvor para já me dar um apoio. Diga comigo: Moisés orou, Jesus orou, os discípulos oraram, eu também vou orar. Você precisa desenvolver uma vida de oração. Precisa ter um entendimento de que a vida de oração é o termômetro da sua vida espiritual. O quanto você ora é o quanto você é crente. Eu não quero trazer peso sobre a sua vida, mas que isso sirva para você, cair em si. Se o tanto que você ora é o tanto que você é crente, e aí, o que a gente faz com essa informação hoje? A gente se responsabiliza. A gente precisa se responsabilizar, amém? Então, a partir de hoje, quem é que quer orar mais? Quer orar mais? Vamos orar mais? Que a sua marca seja: ali vai um homem de oração. Que a sua marca seja: ali vai uma mulher de oração. Que a sua história seja marcada pelo sobrenatural de Deus. Que você vença as suas batalhas nas regiões celestiais. Você é bom de briga? Quem é bom de briga aqui? Bom de briga, briguento. Vamos brigar na região celestial agora? Amém? Aquilo que, diga comigo, só os briguentos: aquilo que eu não vencer na oração, não venço em lugar algum. Sabe o que essa informação vai fazer com você agora? Vai falar menos, vai discutir menos, vai arrumar menos briga. Amém? Você vai ver que o ambiente da sua casa vai mudar, as coisas vão mudar, e na hora que você vai falar assim: como eu vou resolver isso se eu não posso falar? O Espírito Santo vai te dar uma estratégia poderosa. Vamos subir para as regiões celestiais. Vamos subir. Vamos dar uma resposta para o céu. Você precisa pegar essa palavra hoje. Pega essa palavra. Pega ela no reino do Espírito. Fala: essa palavra é minha. E você precisa ser transformado a partir dela. Essa informação, sem uma atitude, nada vai mudar. Mas se você se posicionar em oração, coisas poderosas vão acontecer. Colheitas grandiosas vão chegar. Vamos lá, você precisa começar a orar: Deus, me ajuda a desenvolver uma vida de oração. Quero falar contigo. Quero desenvolver a sensibilidade espiritual. Aleluia. Ore a respeito do que você ouviu hoje. Aleluia. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim contemplar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.